Olá, meu nome é Luan Felipe Tenro, sou estudante de Ciência da Computação. E hoje eu vou falar sobre um conceito fundamental na teoria dos grafos, os grafos eulerianos. Um grafo euleriano é aquele que possui um ciclo euleriano, ou seja, um caminho que percorre todas as arestas do grafo exatamente uma vez e retorna ao ponto de partida. Para que um grafo seja considerado euleriano, ele precisa atender a algumas condições. Ele deve ser conexo, ou seja, não pode haver vértices isolados, e todos os vértices devem ter grau par. O grau do vértice é o número de arestas que se conectam a ele. Se todos os vértices tiverem grau par, é possível percorrer todas as arestas exatamente uma única vez e retornar ao ponto de partida. Sabendo disso, o grafo apresentado ele é fácil de dizer que ele é euleriano. Afinal, não tem vértices desconexos e, como dá para ver, todos os graus dos vértices são pares. Portanto, podemos afirmar que ele é um grafo euleriano. O ciclo euleriano desse grafo foi encontrado manualmente, o que pode ser bem difícil em grafos maiores. Felizmente, existem algoritmos eficientes que automatizam esse processo, como algoritmos de Fleury e algoritmo de Hierhoser. Olá, eu sou o Luiz Gustavo e vou falar um pouco sobre o algoritmo de Hierhoser. Então, Karl Hierhoser foi um matemático e engenheiro alemão conhecido por desenvolver o algoritmo de Hierhoser em 1873. Esse algoritmo é fundamental na teoria dos grafos, sendo usado para encontrar ciclos eulerianos em grafos. Seu trabalho contribui para o avanço da matemática discreta e da teoria das redes. E uma das estratégias do algoritmo de Hierhoser para encontrar ciclos eulerianos em um grafo é justamente dividir o grafo em subciclos. Tá, mas é possível encontrar um ciclo euleriano de uma vez sem usar esses subciclos? E sim, é possível encontrar um ciclo euleriano em um grafo sem precisar construir subciclos explicitamente. Depende de como você percorre o grafo. No entanto, o algoritmo de Hierhoser, como tradicionalmente implementado, usa subciclos como parte de uma estratégia para garantir que todas as arestas sejam visitadas exatamente uma vez. Mas vamos entender por que isso acontece. Quando você percorre um grafo euleriano, começando de um vértice, você pode seguir um caminho ou ciclo até voltar ao vértice inicial. No entanto, esse ciclo inicial pode não cobrir todas as arestas do grafo. Isso ocorre porque em grafos mais complexos, o caminho inicial pode deixar de lado algumas arestas que estão conectadas a vértices já visitados, mas que não foram incluídas no ciclo inicial. Aqui entra o conceito de subciclos. O algoritmo de Hierhoser verifica os vértices do ciclo inicial, como 1, 2 e 3, para ver se eles têm arestas não visitadas. Se sim, ele inicia um novo ciclo a partir desse vértice, percorre as arestas restantes e depois costura esse subciclo de volta ao ciclo principal. Tá, então é possível evitar subciclos? Sim. Teoricamente é possível encontrar um ciclo euleriano de uma vez se você escolher cuidadosamente. No entanto, isso exige um método mais sofisticado para escolher as arestas, com uma busca que sempre priorize arestas que mantenham o gráfico conectado e evitem os becos sem saídas. Esse algoritmo é projetado para ser eficiente e garantir que você sempre encontre um ciclo euleriano, mesmo que isso signifique construir subciclos intermediários. E ele não tenta encontrar o ciclo de uma vez. Por isso, pode ser computacionalmente mais complexo em grafos maiores. E isso na implementação que fizemos em Python mostra de uma forma mais precisa como esse algoritmo funciona. Ele basicamente percorre o gráfico, removendo as arestas à medida que avança, garantindo que cada aresta seja utilizada apenas uma vez, como eu disse anteriormente. Se encontra um ciclo fechado, retorna ao vértice inicial, ele salva esse subciclo e continua explorando. No final, todos os subciclos são mesclados para formar um ciclo euleriano completo. Isso é uma implementação do algoritmo de Hierhoser na prática, garantindo que todas as arestas sejam percorridas exatamente uma vez e formando um ciclo euleriano no gráfico. Beleza, mas onde que a gente pode usar isso no dia a dia? Então, exemplos são roteamentos de veículos, empresas de entrega. O algoritmo de Hierhoser pode ajudar a definir rotas que minimizem a repetição de trajetórias. Ou implementação de circuitos eletrônicos na fabricação de placas de circuito impresso, o algoritmo pode garantir que a máquina percorra todas as trilhas sem refazer um caminho. No roteamento de redes, em sistemas de comunicação, ele pode ser usado para otimizar a transmissão de dados, evitando congestionamento. E em desenhos de gráficos e grafos computacionais. Em jogos e simulações, o algoritmo pode ser usado para definir caminhos que não se repetem desnecessariamente. Olá, eu sou a Nathalie Camargo do Nascimento e hoje eu vou falar um pouco sobre o algoritmo de Fleury. O algoritmo de Fleury ele é uma abordagem para encontrar um circuito euleriano, se o grafo for euleriano,
ou então um caminho euleriano, se o grafo for semi-euleriano. Ele é um método baseado na remoção sistemática das arestas do grafo, enquanto se garante que ele permaneça conexo. Agora falando um pouquinho sobre o funcionamento do algoritmo. Primeiro, a gente tem que verificar se o grafo é euleriano ou semi-euleriano. Se todos os vértices têm o grau par, o grafo é euleriano e podemos encontrar um circuito euleriano. Se exatamente 2 vértices têm o grau ímpar, o grafo é semi-euleriano e podemos encontrar um caminho euleriano. Se houver mais de 2 vértices ímpar, não há solução. O segundo passo, então, é escolher o vértice de início. Se o grafo for euleriano, pode-se começar por qualquer um dos vértices. Agora, se ele for semi-euleriano, deve-se começar por um dos vértices ímpar. O terceiro passo é percorrer o grafo removendo as arestas uma a uma. Então, a cada passo, a gente tem que escolher uma aresta válida para seguir. E uma aresta só pode ser removida se não transformar o grafo em desconexo. Então, a menos que seja a última disponível, né? A gente tem que percorrer as arestas mantendo o grafo conexo. O quarto passo é continuar removendo as arestas até percorrer todas de uma única vez. E o resultado será um circuito ou um caminho euleriano. Sobre a implementação, então. Aqui nesse slide, a gente deixou o resultado que aparece no terminal, né? Então, a gente colocou para printar o caminho que ele vai percorrer dos vértices. Então, a aresta 1 a 2, a 2 a 3, né? O caminho que ele vai percorrer. E se o grafo é euleriano, semi-euleriano ou não é, né? E o circuito euleriano que foi encontrado. Então, ele trouxe essas 3 informações aqui para nós. Agora, falando sobre o código, primeiro a gente criou o grafo com as conexões que a gente já tinha feito, né, do nosso grafo que a gente criou. Então, primeiro a gente adicionou as arestas do grafo bem certinho ali. Depois, então, a gente implementou o algoritmo de Fleury para encontrar o circuito ou o caminho euleriano. Primeiro foi necessário encontrar o vértice de início. Então, a gente falou ali, usou as condicionais, né, o if else, para dizer que se ele fosse semi-euleriano, começar por um dos ímpares, e se fosse euleriano, começar por qualquer um. Aí, ele verificou se o grafo é euleriano ou semi-euleriano antes de aplicar o algoritmo de Fleury, né, de acordo com os vértices. E, no fim, ele exibiu o grafo e o caminho encontrado. Aqui, nesse slide, tem a imagem que ele gerou ali, né. Concluindo, então, o nosso trabalho, os grafos eles são estruturas fundamentais na ciência da computação e são utilizados para modelar diversas situações do mundo real. Os algoritmos de Fleury e Hierhauser são métodos eficientes para encontrar esses circuitos eulerianos, sendo aplicáveis em problemas como o de roteamento e otimização de caminhos. Compreender essas técnicas permite resolver desafios complexos de maneira mais estruturada e eficiente.